Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula prática sobre tecido epitelial de revestimento, utilizando o Histology Guide, Laboratório de Histologia Virtual da Universidade de Minnesota. Então, página inicial, vamos clicar aqui em Slide Box para a apresentação dos capítulos em slides. E vamos para o capítulo 2, referente aos tecidos epiteliais. Clicamos, tá? E vamos então ao que importa. Com relação aos tecidos epiteliais de revestimento, devemos levar em consideração que esses tecidos eles são classificados de acordo com características observadas aos microscópios ópticos. Então, clicamos aqui nos tipos de epitélios e vamos ver que os epitélios de revestimento eles podem ser classificados de acordo com a forma das células. De acordo com a forma das células, um epitélio ele pode ser classificado como sendo pavimentoso, cúbico ou cilíndrico. No caso dos epitélios pavimentosos, as células apresentam a forma pavimentosa, achatada, com os núcleos se apresentando da mesma forma. No epitélio cúbico, as células têm a forma quadradinha e nos epitélios cilíndricos, as células têm a forma cilíndrica. Lembrando que os limites celulares não são percebidos, como nos desenhos aqui mostrados. Então, para vocês classificarem a forma de uma célula epitelial, vocês devem fazer a observação dos núcleos. Quando os núcleos forem vistos de forma alongada, o epitélio é classificado aplanado, alongado, achatado. O epitélio é classificado como sendo pavimentoso quando os núcleos forem vistos circulares, arredondados. O epitélio é classificado como sendo cúbico, e quando os núcleos são vistos de forma ovalados, alongados, o epitélio é classificado como sendo cilíndrico. Então, quanto à forma das células, um epitélio pode ser classificado como pavimentoso, cúbico ou cilíndrico. Também um epitélio ele pode ser classificado de acordo com o número de camadas celulares. Quando o epitélio observado apresenta apenas uma única camada de células apoiadas, todas elas à membrana basal, o epitélio é classificado como sendo simples. Então, um epitélio simples ele pode ser pavimentoso, um epitélio simples ele pode ser cúbico e um epitélio simples ele pode ser colunar ou cilíndrico. Quando o epitélio apresenta na sua composição mais de uma camada de células, ele é classificado como sendo estratificado. Ok? Então, vocês vão visualizar núcleos de células sobrepostos uns aos outros. Lembrem-se que os limites celulares eles não são percebidos nas lâminas histológicas. Em um epitélio estratificado, a forma das células pode variar. E esses epitélios estratificados eles devem ser classificados quanto à forma das células. Então, a regra que vocês devem utilizar é levar em consideração sempre a forma das células da camada mais superficial. Então, quando no caso aqui a forma das células da camada mais superficial é pavimentosa, o epitélio estratificado é classificado como sendo pavimentoso. Notem que na porção basal as células apresentam a forma cilíndrica, mas o que importa é a forma das células da camada mais superficial. Um epitélio estratificado ele pode ser classificado como sendo cúbico, quando a forma das células da camada mais superficial tem a forma cúbica. E um epitélio estratificado ele pode ser classificado como sendo cilíndrico, quando a forma das células da camada mais superficial apresenta características cilíndricas. Também podemos ter dois tipos de epitélios especiais: o epitélio pseudoestratificado
e o epitélio de transição. No caso do epitélio pseudoestratificado, o que vai acontecer? Notem aqui. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: por que pseudoestratificado? Ele parece estratificado, mas não é. Quando vocês observarem esse epitélio ao microscópio óptico, vocês vão visualizar os núcleos posicionados em diferentes alturas. Porém, todas as células estão em contato com a membrana basal. Isso faz com que esse epitélio seja considerado um epitélio simples. Porém, como nós não visualizamos os limites celulares nos microscópios ópticos, vai parecer que os núcleos estão sobrepostos uns aos outros, parecendo ser um epitélio estratificado. Porém, trata-se de um epitélio simples, porque todas as células estão em contato com a membrana basal, certo? Uma característica que vocês devem levar em consideração para diferenciar esse epitélio de um epitélio estratificado é a seguinte: sempre em um epitélio pseudoestratificado, as células apresentam a forma cilíndrica. Primeiro ponto a ser considerado, ok? Segundo ponto a ser considerado, nos epitélios pseudoestratificados, vocês vão ter sempre uma especialização da membrana apical visível ao microscópio óptico. No caso aqui, vocês estão visualizando a presença de cílios, que é o que acontece no epitélio respiratório. Já no epitélio pseudoestratificado do epidídimo, vocês vão ter a presença de estereocílios. São os dois tipos de epitélios pseudoestratificados que nós podemos ter. Então, um epitélio pseudoestratificado apresenta sempre células cilíndricas na sua composição e, além disso, pode apresentar cílios ou estereocílios. Já um epitélio estratificado nunca vai apresentar nenhum tipo de especialização da superfície apical visível. E temos também o epitélio de transição, caracterizado como um epitélio especial. O epitélio de transição, na verdade, é um epitélio estratificado. Notem, são várias camadas celulares visualizadas, a forma das células varia. Na camada mais superficial, as células apresentam uma forma globosa, arredondada. Então, é uma forma um pouquinho diferente do que vocês estudaram até agora. Por que epitélio de transição? Porque, no caso, essas células da camada mais superficial, elas têm a capacidade de alterar a sua forma. Então, o epitélio de transição, ele se encontra revestindo órgãos das vias urinárias. Quando esses órgãos estão vazios, sem a presença da urina, essas células apresentam essa forma mais arredondada. No momento que esses órgãos começam a ficar repletos, essas células elas têm a capacidade de se tornarem mais achatadas. Então, aplanadas. Essa mudança de configuração faz com que esse epitélio ele se torne mais impermeável aos componentes presentes na urina. Então, vocês podem ter componentes tóxicos. Essa mudança de configuração faz justamente que esse epitélio se torne altamente impermeável à presença da urina. Essas células elas também são chamadas de células guarda-chuva, justamente por essa capacidade de alterar a sua forma e se tornarem mais achatadas. Ok? Muito bem. Então, essas são as possíveis classificações dos epitélios de revestimento, numa introdução para vocês lembrarem o que deve ser levado em consideração para a classificação dos epitélios. Então, lembrando que os epitélios eles são altamente polarizados, vão sempre apresentar uma superfície apical. Nessa superfície apical nós podemos ter a presença de microvilosidades, cílios ou estereocílios. Sempre uma célula epitelial vai apresentar as paredes laterais, que são adjacentes a outras células epiteliais. Nessa região nós temos as chamadas junções comunicantes, junções do tipo, as junções comunicantes, as junções de adesão, os desmossomos e as junções de oclusão.
São aquelas especializações da membrana lateral, não são observadas ao microscópio óptico. E na porção basal, vocês vão encontrar, por exemplo, a membrana basal em contato com as células epiteliais e estruturas que prendem as células epiteliais à membrana basal, como hemidesmossomos e adesões focais. Então, as células epiteliais elas são polarizadas e sempre apresentam essas partes com características bastante próprias. Então vamos lá, gente, vamos para a prática agora e vamos visualizar exemplos dos nossos epitélios estudados. Então vamos aprender a classificar. Então a primeira lâmina que nós vamos estudar é essa lâmina histológica aqui, ó, que diz epitélio simples. Então se nós clicarmos na lâmina histológica, então nós vamos ver dois exemplos de cada epitélio, de cada tipo de epitélio, para vocês fazerem a identificação. Então clicamos na lâmina histológica e nessa lâmina histológica nós temos cortes de 4 órgãos. Então aqui à esquerda vocês têm um corte da traqueia, um pedacinho de traqueia, aqui um corte de intestino delgado, aqui um corte de ovário, pedacinho de ovário, e aqui um corte de rim. Então justamente o rim que vai nos interessar, visto aqui no menor aumento. O rim é um órgão do trato urinário, então vamos clicar aqui, vai aparecer o rim já no maior aumento. E esse rim, histologicamente, ele vai ser dividido em duas regiões, uma região chamada de medular e outra região chamada de cortical. Então, no caso, vocês estão visualizando aqui apenas a região cortical dos rins, no corte histológico. Basicamente, essa região aqui ela vai ser composta por corpúsculos renais e túbulos renais. Ok? Então, os corpúsculos renais são essas bolinhas que vocês veem aqui no menor aumento. E ao redor vocês têm uma grande quantidade de túbulos renais que podem ser de diferentes tipos. Tá? Então, com relação ao epitélio pavimentoso simples, aonde nós podemos encontrar o epitélio pavimentoso simples, ele recobre externamente o corpúsculo renal. Certo? Então, o corpúsculo renal, no seu interior, é formado por um aglomerado de capilares sanguíneos, certo? E a partir desses capilares sanguíneos, o sangue, a parte líquida do sangue, extravasa para esse espaço que vocês têm aqui, ó. Certo? E para o sangue, e para esse líquido não extravasar para o interstício renal e cair direto na rede de túbulos, vocês vão ter uma cápsula externa formada por células epiteliais pavimentosas. Essa cápsula é chamada de cápsula de Baumann. Ok? Então, é aqui justamente que nós encontramos o tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples formando a cápsula de Baumann. Então, o filtrado glomerular ele cai nesse espaço e vai direto para essa rede de túbulos que vocês estão vendo aqui no interstício renal, começando por aqui. Então, se nós clicarmos aqui, vai aparecer o corpúsculo renal já em um maior aumento. Muito bem, ó. Ótimo, para se notar. E aí vocês veem as pontas das setas indicando justamente em amarelo aqui, quando eu passo, ó, indicando o local onde vocês têm a cápsula de Baumann. Então aqui eu tenho aquela rede de capilares glomerulares com hemácias dentro e alguns tipos celulares se encontram presentes aqui. Mas o que vai interessar é justamente a cápsula de Baumann formada por células epiteliais pavimentosas dispostas em apenas uma única camada, epitélio pavimentoso simples. Então, como eu faço o reconhecimento desse epitélio? Os núcleos das células são extremamente corados pela hematoxilina. Esses núcleos, eles são aplanados, eles são achatados e o citoplasma acompanha a mesma forma do núcleo. Como o citoplasma ele é muito delgado, nas lâminas histológicas ele é de difícil visualização. Mas claramente eu percebo aqui, ó, esses núcleos. E esses núcleos eles fazem saliência para o interior do corpúsculo. As células estão apoiadas a uma membrana basal que é de difícil caracterização. Então, formando
a cápsula do corpúsculo renal, a parte mais externa da cápsula do corpúsculo renal, nós temos um epitélio pavimentoso simples. Então, na maior parte das vezes, vocês vão conseguir visualizar somente o núcleo dessas células. O citoplasma é de difícil caracterização, tá bom? Muito bem. Então, aqui no maior aumento, a gente vê perfeitamente, identifica as células e caracteriza esse epitélio como sendo pavimentoso simples, ok? E aí, se vocês quiserem dar uma voltinha na lâmina, vocês vão fazer a percepção de mais corpúsculos renais. Então, isso é legal de se fazer. E aí, nós vemos aqui, ó, então vocês têm vários corpúsculos renais em um maior aumento. O corpúsculo renal aqui ele vai ser percebido. E da mesma forma, vocês vão encontrar aqui o tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples, formando a parte mais externa da cápsula de Baumann. Aqui estão os núcleos das células, então, epitélio de revestimento pavimentoso simples. E o outro exemplo que nós vamos ver, né, é o epitélio pavimentoso simples que reveste internamente os vasos sanguíneos, também chamado de endotélio vascular. Então, na verdade, nós temos uma lâmina histológica aqui, ó, do ducto biliar, certo? O ducto biliar é um ducto que transporta a bile do fígado até a vesícula biliar. Aqui vocês têm a porção interna do ducto, certo? Aqui e aqui. Tá? Se vocês colocarem no maior aumento, vocês vão ver que este ducto biliar, então vocês têm aqui uma cavidade interna por onde passa a bile, sempre em contato com a cavidade interna dos nossos órgãos. Vocês vão ter um epitélio de revestimento, e esse epitélio de revestimento que reveste internamente o ducto biliar em um maior aumento, ele é caracterizado como um epitélio cilíndrico simples. Tá? Às vezes, em determinadas regiões, esse epitélio ele vai ser caracterizado como cilíndrico estratificado. Tá? Então, ele varia de cilíndrico simples a cilíndrico estratificado, mas não é isso que vai nos interessar. O que vai nos interessar, justamente, é o epitélio pavimentoso simples que reveste os vasos sanguíneos. Então, vocês têm aqui o epitélio de revestimento deste ducto, e abaixo do epitélio tem um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo ele é ricamente vascularizado. Então, vocês têm uma grande quantidade de vasos sanguíneos, aqui e aqui, ó, artérias de maior calibre e aqui artérias de menor calibre, ok? Então, se vocês clicarem aqui, ó, já vai dar um aumento direto em uma artéria de menor calibre, certo? Olha aqui, ó. Então, já no maior aumento, vocês têm a presença da artéria. Vocês têm essa artéria cortada transversalmente. Aqui vocês teriam o sangue passando pelo interior dela, inclusive algumas hemácias aparecem. Em contato com superfícies internas de órgãos, vocês sempre têm um epitélio. No caso aqui, revestindo internamente os vasos sanguíneos, vocês têm um epitélio pavimentoso simples. Ok? Células dispostas em apenas uma única camada, apoiadas a uma membrana basal imperceptível. Os núcleos das células se encontram de forma aplanada, achatada, como vocês podem visualizar aqui e aqui. Difícil a caracterização do citoplasma, porém, pela observação da forma dos núcleos, eu consigo fazer a caracterização desse epitélio. Sempre, como regra geral, abaixo de um epitélio, eu tenho um tecido conjuntivo. Isso é uma regra geral para todos os epitélios. Porém, o tecido conjuntivo aqui no caso, ele é imperceptível, ele é muito delgado. Vocês vão estudar isso aí posteriormente. O que vocês visualizam já aqui abaixo, ó, é tecido muscular liso. Então, lembrem-se que nessa lâmina histológica o tecido conjuntivo ele não aparece. Então, nós caracterizamos de uma forma muito boa aqui, ó, o tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples que reveste internamente os vasos sanguíneos, também chamado de endotélio vascular. Então, são essas duas lâminas histológicas que nós vamos estudar e caracterizar o epitélio pavimentoso simples.
Tá? Então, o epitélio pavimentoso simples na primeira lâmina, que forma a cápsula de Baumann, e o epitélio pavimentoso simples aqui na segunda lâmina histológica do ducto biliar, que está presente revestindo internamente os vasos sanguíneos. Certo? Epitélio cúbico simples. Então, cúbico por quê? Porque as células elas têm a forma cúbica, isso se dá através da visualização dos núcleos de forma arredondada, e simples porque apenas uma única camada de células se encontra apoiada à membrana basal. Da mesma forma, vamos ver dois exemplos desse tipo de epitélio. Então, primeira lâmina, essa aqui, né, onde vocês têm aqui o epitélio simples, exemplos de epitélio simples. Clicamos na lâmina histológica e é aquela mesma lâmina onde vai aparecer um corte de traqueia, um corte de intestino delgado, um corte de ovário e um corte de rim. Então, vamos em primeiro lugar para o ovário, aqui, ó, ok? Então, se nós clicarmos no ovário, vai aparecer o ovário e aí nós vamos dar um maior aumento aqui para fazer a visualização. Então, o ovário é um órgão do sistema reprodutor feminino, tá? Onde ocorre a formação dos gametas femininos. Então, todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui no interior do ovário são os chamados folículos ovarianos. Esses folículos ovarianos estão em estágio inicial de formação. Ao centro aqui vocês veem o ovócito, certo? Por entre os folículos ovarianos vocês têm um tecido conjuntivo. Aonde eu quero chegar? Aonde está o epitélio cúbico simples? Então, o epitélio cúbico simples, ele reveste externamente o ovário. Então, se vocês forem pegar aqui, ó, na porção mais externa, o ovário ele é revestido externamente por um epitélio caracterizado como cúbico simples. As células estão dispostas em apenas uma única camada, lado a lado, e os núcleos são observados de forma arredondada, como vocês podem ver aqui, aqui e aqui, ó. Como vocês visualizam apenas uma única camada de células, esse epitélio é classificado como sendo simples, e os núcleos das células eles são visualizados de forma arredondada. Então, o epitélio que reveste externamente o ovário é classificado como sendo cúbico simples. Tá? Então, voltando ao menor aumento, vamos voltar a visualizar o rim. Tá? Então, aqui, ó, uma lâmina histológica de rim. Então, mais uma vez, em um menor aumento, as bolinhas visualizadas nesse menor aumento correspondem aos corpúsculos renais, onde acontece a filtração do sangue. E após esse sangue ser filtrado, né, este filtrado, chamado de filtrado glomerular, cai num sistema de túbulos, que é visto aqui na maior parte do interstício renal. Ok? Então, estes túbulos todos, eles são formados por um epitélio cúbico simples. Colocando aqui, né, então a gente já vai ter um corpúsculo renal, e aí vocês vão lembrar que revestindo externamente o corpúsculo renal, vocês têm um epitélio pavimentoso simples. O sangue ele cai nesse espaço aqui após a sua filtração. Esta cápsula ele não deixa este filtrado se perder pelo interstício renal, e aí o que acontece? Esse filtrado vai cair no sistema de túbulos. Todos os túbulos eles são formados por um epitélio cúbico simples. Tá? Morfologicamente, vocês têm dois tipos de túbulos. Vocês têm um túbulo aqui, ó, em que as células são menos coradas pela eosina e os núcleos aparecem mais próximos uns aos outros. Esses túbulos eles são chamados de túbulos distais. E aqui, ó, vocês têm um outro túbulo cujas células aparecem bem coradas pela eosina e os núcleos parecem estar mais distantes uns dos outros. Esses túbulos eles são chamados de túbulos proximais. Ambos os túbulos são formados por um epitélio cúbico simples. No caso aqui, essa porção do túbulo foi cortada transversalmente, vocês têm a porção interna do túbulo aqui, e ao redor vocês têm as células epiteliais dispostas em apenas uma única camada apoiada a uma membrana basal. Os núcleos das células são observados arredondados,
circulares. Então, classifico esse epitélio aqui, ó, como sendo simples cúbico. Da mesma forma, este mesmo epitélio que forma o túbulo porto proximal é classificado como sendo simples cúbico. Tá? O que acontece aqui nesse túbulo é que o processo de absorção ele é muito maior. Então essas células elas desenvolvem uma grande quantidade de microvilosidades que fazem com que haja uma dificuldade da visualização da luz na parte interna desse tubo. Então a formação, né, dessa estrutura aqui, ó, que dificulta a visualização da luz desse túbulo é chamada de borda em escova, devido à grande quantidade de microvilosidades presentes nesses túbulos. Mas o que interessa é que vocês saibam que todos os túbulos renais, né, visualizados aqui na lâmina histológica, são formados por um epitélio cúbico simples. Esses túbulos eles podem ser vistos cortados transversalmente, no caso desse túbulo distal, e também cortados longitudinalmente, o mesmo túbulo distal cortado longitudinalmente. Tá? Porém, todos eles são formados por um epitélio cúbico simples. Ok? Muito bem, esses foram os dois exemplos de epitélios cúbicos. Vamos ver também exemplos agora de epitélios cilíndricos. Simples. Cilíndricos por quê? Porque as células apresentam o formato cilíndrico. E simples por quê? Porque vocês têm apenas uma única camada de células dispostas sobre a lâmina basal. Então vamos para aquela mesma lâmina histológica lá, a primeira a ser visualizada. Aqui, ó, epitélio simples, onde nós vamos ter aqueles mesmos cortes histológicos na lâmina, traqueia, intestino delgado, né, ovário e rim. O que vai me interessar agora é o intestino delgado. Por quê? Porque o epitélio cilíndrico simples, ele se encontra revestindo internamente o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Então, se nós clicarmos aqui no intestino delgado, vai apresentar o intestino delgado. Então, vocês têm uma porção do intestino delgado aqui cortado. O intestino delgado é um órgão que faz parte do trato digestório, e essas projeções que vocês veem aqui no menor aumento são as chamadas vilosidades intestinais. Essas vilosidades elas têm a forma de dedos, ok? E elas servem para aumentar a capacidade absortiva do intestino delgado. É aí nessa região que acontece a absorção dos nutrientes. Então, se nós colocarmos aqui nas vilosidades, nós temos em um maior aumento a formação dessas vilosidades. Então, vocês têm aqui a porção interna do intestino delgado, em contato com a cavidade interna do intestino delgado, nós temos um epitélio de revestimento. Abaixo nós temos um tecido conjuntivo, aqui ao centro da vilosidade, e nesse tecido conjuntivo aqui abaixo uma grande quantidade de glândulas. Tá? São as chamadas glândulas intestinais. Mais abaixo eu tenho, né, músculo liso. Então, a estrutura histológica do intestino delgado vocês estudarão posteriormente. No caso que vai me interessar agora é que vocês saibam caracterizar o epitélio que reveste internamente o intestino delgado, classificado como cilíndrico simples. Então aqui, se nós clicarmos, então vocês têm a vilosidade aqui e aqui o epitélio. Então vocês têm apenas uma única camada de células dispostas lado a lado, certo? Muitas vezes vocês podem ter no corte histológico uma sobreposição de células. Isso é uma característica do epitélio cilíndrico simples. Então, na verdade, vocês têm o corte ele apresenta uma determinada profundidade. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, é uma sobreposição de células. Porém, as células elas estão lado a lado, cujos núcleos apresentam-se mais próximos à membrana basal. E esses núcleos apresentam a forma alongada, ovalada. Então, o epitélio que reveste internamente todas as porções do intestino delgado é classificado como sendo cilíndrico simples. Notem aqui, ó,
que às vezes vocês visualizam uma linha mais acidófila na superfície apical dessas células epiteliais. Essa linha mais acidófila é chamada de borda estriada e corresponde à visualização indireta das microvilosidades, que são imperceptíveis ao microscópio óptico. Porém, como essas microvilosidades elas são formadas por uma grande quantidade de filamentos de actina, a eosina ela impregna mais essa região, dando essa aparência à superfície apical das células epiteliais. Abaixo do epitélio vocês têm um tecido conjuntivo com uma característica bastante peculiar. Esse tecido conjuntivo ele apresenta uma grande quantidade de células, que são de diferentes tipos. Notem que os núcleos apresentam morfologias bastante variadas. Tá? Então, como o intestino delgado é um local muito sujeito à penetração de corpos estranhos junto com os alimentos, o tecido conjuntivo abaixo do epitélio é povoado por uma grande quantidade de células de defesa a serem estudadas por nós. Então, o epitélio que reveste internamente o intestino delgado é classificado como sendo cilíndrico simples. Tá? Muito bem. Temos também outras lâminas histológicas das diferentes porções do intestino delgado. Para fazer a visualização, caso vocês queiram fazer a visualização, vocês têm uma lâmina histológica do ilho, na verdade duas lâminas histológicas do ilho, e uma lâmina histológica do jejunum. Então, são porções do intestino delgado em que vocês têm um epitélio de revestimento cilíndrico simples fazendo o revestimento interno. Vocês vão ver esse epitélio da mesma forma. Então, vamos para aquela lâmina, já visualizada por nós, do ducto biliar comum. Então, é aquele ducto que leva a bile do fígado até a vesícula biliar. Este ducto aqui ele foi cortado transversalmente, vocês têm a porção interna do ducto aqui e aqui, ó. E sempre em contato com cavidades internas, vocês têm um primeiro tecido a aparecer, chamado esse tecido de epitelial. Tá? Então, é esse tecido epitelial aqui que vai nos interessar. Então, colocando aqui, ó, vocês têm duas formas de visualizar esse tecido epitelial cilíndrico simples. Então, notem aqui, dependendo do plano de corte, o que vai acontecer? Muitas vezes os núcleos parecem estar arredondados. Por quê? Porque o corte ele ficou transversal dessa porção do ducto. Tá? Isso faz com que vocês possam se enganar. Porém, já nesta região aqui, ó, os núcleos eles são vistos na sua forma original, tá? Dispostos em apenas uma única camada, caracterizando esse epitélio como sendo um epitélio cilíndrico simples, pois os núcleos são vistos de forma alongada, ovalada. Tá? Algumas vezes, se vocês clicarem aqui, ó, um corte mais tangencial, vai acontecer aquele probleminha que pode ocorrer nos epitélios cilíndricos, uma sobreposição das células. Então, como o corte ele tem uma determinada espessura, parece aqui que vocês visualizam mais de uma camada de células. Porém, na verdade, o que vocês estão vendo são células adjacentes umas às outras. Então, aqui, por exemplo, ó, vocês têm uma célula mais à frente e aqui uma célula cortada mais ao fundo. Tá? Porém, essa célula mais ao fundo ela está em contato com a membrana basal. Todas essas células estão em contato com a membrana basal. Abaixo aqui vocês têm um tecido conjuntivo, muito rico em fibroblastos. Nessa região aqui, ó, o epitélio ele pode ser caracterizado de uma melhor forma. Então, os núcleos ovalados, lado a lado, com posição mais basal, ou seja, próximo à membrana basal, e caracterizando, então, um epitélio simples, cilíndrico. Então, esse é o outro exemplo de epitélio cilíndrico simples que nós vamos estudar, certo? Muito bem, continuando a nossa aula, vamos caracterizar agora o epitélio pseudoestratificado. Então, pseudoestratificado por quê? Porque ele parece estratificado, mas não é. Então, na verdade, todas as células elas estão em contato com a membrana basal. O que vai acontecer é que os núcleos eles se localizam em posições, em alturas diferentes.
E aí vocês devem lembrar daquela regrinha, tá? Para não confundir com o epitélio estratificado, tá? Levando em consideração que os epitélios pseudoestratificados eles sempre apresentam células cilíndricas na sua composição e, além disso, apresentam também uma especialização da superfície apical visível nos microscópios ópticos. Ok? Então vamos para aquela lâmina lá, ó, nossa amiga traqueia. Então nós temos aqui a traqueia, o intestino delgado, o ovário e o rim. Vai nos interessar agora a traqueia. Então clicamos aqui na traqueia direita, vai aparecer ela bonitinha. Nesse menor aumento aqui, nós já podemos caracterizar que a traqueia ela é formada por diferentes tipos de tecidos. A porção interna da traqueia está aqui, ó. Portanto, o tecido epitelial de revestimento vai estar localizado nesta região. Abaixo eu tenho um epitélio de revestimento, abaixo eu tenho um tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo existe a presença de glândulas em grande quantidade. Mais abaixo eu tenho os anéis cartilaginosos da traqueia e músculo liso. Então, os órgãos do nosso corpo são formados por diferentes tipos de tecidos. No caso, o que vai nos interessar agora é o tecido epitelial de revestimento. Na traqueia, classificado como sendo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Né? Então, aqui está. Notem que nesse aumento, este epitélio ele parece ser estratificado. Vocês visualizam núcleos sobrepostos uns aos outros, com tecido conjuntivo logo abaixo, certo? Porém, o que vai acontecer? Se nós colocarmos num aumento maior, nós vamos caracterizar a presença de cílios na superfície apical dessas células. Então, notem, se tem cílio, é epitélio pseudoestratificado. Tá? Se é pseudoestratificado, é cilíndrico. Então, as células apresentam a forma cilíndrica. Então, o epitélio que reveste internamente os órgãos das vias respiratórias superiores, tá? Também conhecido como epitélio respiratório, é classificado como sendo um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Tá? Ao lado dessas células epiteliais cilíndricas ciliadas, vocês têm células caliciformes, que nessa lâmina não aparecem, que secretam constantemente um muco que é lançado na superfície epitelial e movido pelos cílios. Ok? Então, temos aqui o exemplo de um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Se nós voltarmos, podemos visualizar este mesmo epitélio revestindo internamente a laringe. Então, a laringe ela é anterior à traqueia, ok? Então, nós temos aqui um pedaço da laringe. Vocês têm a região das falsas cordas vocais. Nessa região aqui, vocês têm um determinado tipo de epitélio. Porém, nesta outra região, vocês têm um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Então, notem aqui, ó, claramente parece ser um epitélio estratificado, como vocês podem ver, as células apresentam o formato cilíndrico, mas se eu prestar atenção aqui, ó, na setinha, estão vendo? Ó, eu tenho na superfície apical dessas células a presença de cílios. Se tem cílio, não pode ser epitélio estratificado. Trata-se então de um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que reveste internamente a traqueia. Também vocês têm a presença de células caliciformes. Essas regiões aqui, ó, essas células cujo citoplasma não coram, são as células caliciformes. Então, nem hematoxilina nem eosina coram o citoplasma das células caliciformes, que está cheio de muco. Então, aqui vocês têm a presença das células caliciformes que não conseguem ser visualizadas. Essa região mais acidófila na superfície apical das células corresponde aos corpúsculos basais, regiões da onde nascem os cílios. Vocês têm uma grande quantidade de microtúbulos presentes aqui nessa região.
E lembrando que os cílios eles são formados também por microtúbulos. E os cílios, obviamente, têm movimento. Certo? Caso vocês queiram visualizar uma outra lâmina de traqueia, né, essa última lâmina aqui ela tá boa para visualizar o epitélio pseudoestratificado aqui, ó, porque os cílios aqui estão visualizados de uma melhor forma. Então, um pedacinho da traqueia, aqui estaria a porção interna da traqueia, o epitélio estaria aqui nessa região. Tecido conjuntivo abaixo, aqui o tecido cartilaginoso e músculo liso. São os principais tecidos que compõem a estrutura da parede da traqueia. Por que a gente vai visualizar essa lâmina histológica? Porque aqui os cílios eles estão muito bons para serem visualizados. Tá? Então, nesse aumento, a gente consegue já caracterizar a presença dos cílios. Se nós colocarmos num maior aumento, olha que bonitinho. Olha que linda que está essa lâmina. Ó, perfeita. Então, aqui ó, vocês têm núcleos de células parecendo estar sobrepostos uns aos outros. Tá? Porém, observa a presença de cílios. Se tem cílio, é um epitélio pseudoestratificado. Se é pseudoestratificado, é cilíndrico, como regra geral. Notem, a maior parte das células apresenta a forma cilíndrica. Na realidade, vocês vão estudar posteriormente que este epitélio apresenta 3 tipos celulares. Tá? Então, células cilíndricas, as células caliciformes e as células basais aqui. Ó. A partir dessas células basais é que se tem origem as células caliciformes e as células cilíndricas ciliadas. Abaixo um tecido conjuntivo, né, ricamente vascularizado. Então nessa lâmina histológica aqui, ó, os cílios eles estão perfeitamente visualizados, são perfeitamente, inclusive aqui é a região ó, da onde nascem os corpúsculos basais, que fica com uma coloração mais acidófila. Então esses são exemplos de epitélios pseudoestratificados. Na verdade, visualizamos apenas epitélios pseudoestratificados de órgãos das vias respiratórias, mas lembrem-se que esse epitélio ele se encontra presente também, formando os túbulos do epidídimo. E lá nos túbulos do epidídimo, o que vocês vão encontrar são os estereocílios, como especialização da superfície apical das células epiteliais. Ok? Muito bem. Epitélio estratificado pavimentoso. Então, mesma coisa. Primeira lâmina aqui, bem legal. Tá certo? Lâminas de pele. Uma lâmina de pele. Né? No caso, na mesma lâmina histológica, nós temos aqui um corte histológico de pele fina e um corte histológico de pele, e um corte histológico de esôfago. Então, aqui em cima, pele fina e esôfago. Tá? Então, nós temos aqui abaixo um epitélio classificado como sendo epitélio estratificado pavimentoso. E aqui acima, na pele, um epitélio classificado como sendo estratificado pavimentoso queratinizado. Então, a diferença é a formação ou não de queratina. Então, vamos primeiro para o corte histológico de esôfago. Então, aqui estaria a porção interna do esôfago, em contato com a porção interna do esôfago, por onde passa o alimento, eu tenho sempre um tecido epitelial, como regra geral. Abaixo desse epitélio, um tecido conjuntivo, com a presença de glândulas esofágicas aqui. Então, o que vai me interessar é classificar esse tecido epitelial de acordo com as características observadas. Então, vamos aqui para o esôfago e clicamos diretamente para visualizar o epitélio. Então, notem, aqui está o epitélio de revestimento. Claramente eu vejo que esse epitélio apresenta na sua composição mais de uma camada de células. Isso claramente pode ser percebido. A membrana basal está aqui, né, imperceptível, e abaixo aqui eu tenho um tecido conjuntivo, com grande quantidade de vasos sanguíneos. A forma das células varia neste epitélio. Então, na camada mais basal, eu tenho células com formato cilíndrico, como vocês podem ver aqui. Na maior parte do epitélio, eu tenho células com formato cúbico. Aqui, ó, essas células que apresentam coloração citoplasmática mais clara. E na parte mais superficial, o que acontece? Ó?
Notem, as células apresentam a forma pavimentosa. Então, justamente por isso eu classifico este epitélio como sendo um epitélio estratificado pavimentoso. Tá? Então, várias camadas celulares, camada mais superficial de células apresenta a forma pavimentosa, classifico o epitélio que reveste internamente o esôfago como sendo estratificado pavimentoso. Indo agora para a lâmina de pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Tá? Muito bem. Então, mesma coisa, o epitélio de revestimento está aqui. Abaixo eu tenho um tecido conjuntivo, muito rico em fibras colágenas. Certo? Então, com relação ao tecido epitelial. Aqui visualizado. Colocando-se em um maior aumento. Vamos lá. Tenho mais de uma camada de células. As células apresentam formatos diferentes. Estão vendo? Ó? Aqui, aqui, aqui. Então, células com formato cilíndrico e células com formato cúbico. Estas células, elas podem ser chamadas também de queratinócitos. Esses queratinócitos, eles têm origem aqui, ó, na membrana basal, e eles vão proliferando e alterando a sua forma. À medida que eles vão proliferando e alterando a sua forma, eles vão acumulando grânulos citoplasmáticos. Esses grânulos citoplasmáticos contêm uma substância chamada de queratohialina. Esses grânulos, eles vão aumentando em quantidade, né, dentro do citoplasma das células, até que tomam conta de todo o citoplasma. Não existem mais organelas. Sendo assim, não tem como essa célula sobreviver. Ela perde o seu núcleo e os grânulos são liberados. No momento que esses grânulos são liberados, forma-se a queratina. Então, na camada mais superficial, visualizada aqui num tom mais basófilo, vocês têm apenas células sem núcleo, cheias de queratina no seu interior. Então, essa seria a camada mais superficial. Notem, não tem como a gente fazer a caracterização dessas células, por quê? Porque elas não apresentam mais núcleo. Então, basicamente, são células cheias de queratina com a membrana plasmática diferenciada. Essas células, elas fazem a impermeabilização do nosso corpo e elas protegem o nosso corpo, tá? Devido à formação desta camada mais externa. Então, na verdade, vocês têm uma camada de células pavimentosas sem núcleo mais externamente. Na pele fina, devido ao processo de técnica histológica, então vocês têm uma lâmina aqui de pele fina, o que vai acontecer? Essa camada mais superficial de células cheias de queratina, ela tem uma tendência a se separar do epitélio. Então, isso aqui é uma falha do processo de técnica histológica. Isso não acontece na pele grossa, tá bom? Então, aqui temos um exemplo de um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Voltando, então, vamos para mais um exemplo de cada um. Então, vamos para um exemplo de epitélio estratificado pavimentoso do esôfago. Agora, uma lâmina apenas de esôfago cortado transversalmente. Aqui está a porção interna do esôfago. Obviamente que o epitélio está em contato com essa porção interna, tá certo? Então, colocando-se no maior aumento diretamente para o epitélio, aqui, ó. Então, olha aqui, muitas camadas celulares, células variam o seu formato, então vocês têm desde células em formato cilíndrico, próximas à membrana basal, na camada mais basal, aqui, ó. Maior parte das células apresenta a forma cúbica e na camada mais superficial, aqui, ó, as células apresentam a forma pavimentosa. Olha aqui, aqui, aqui e aqui. Então, o epitélio que reveste internamente o esôfago é classificado como sendo estratificado pavimentoso. Muito bem. E aqui, então, visualizamos a primeira lâmina histológica, visualizamos a lâmina de esôfago, que apresenta um epitélio estratificado pavimentoso, mesmo epitélio que reveste internamente a vagina e o canal anal, tá? E também esse epitélio reveste toda a cavidade oral, em humanos. Vamos para visualizar uma lâmina de pele grossa.
para vocês verem a diferença. Então aqui está a pele, o epitélio está aqui, ó. Notem que é um epitélio bem mais espesso. Então a pele grossa ela é encontrada em humanos na palma das mãos e na planta dos pés. Então quanto maior o atrito, né, que vocês têm na pele, mais desenvolvida vai ser essa última camada aí, chamada de camada córnea, onde vocês têm as células sem os núcleos. Então, colocando-se num maior aumento, nós temos aqui o epitélio. Notem os núcleos das células aqui são percebidos. Colocando-se em um maior aumento. Próximo à membrana basal, as células apresentam um formato cilíndrico, como pode ser visto aqui. Abaixo vocês têm um tecido conjuntivo, certo? E se nós formos ver como já foi comentado, essas células elas são chamadas de queratinócitos. À medida que elas vão proliferando para a superfície, aqui elas apresentam a forma cilíndrica, elas passam para a forma cúbica e começam a armazenar grânulos de queratoialina no seu citoplasma. Nessa região aqui, ó, notem, os grânulos eles já tomam conta de quase todo o citoplasma das células. Esses grânulos são essas pequenas granulações basófilas vistas aqui, ó. Chega um determinado momento que os grânulos são liberados, o conteúdo dos grânulos são liberados, a célula perde o seu núcleo e elas apresentam apenas queratina no seu interior. Então esta camada aqui, ó, bastante desenvolvida, ela é formada de células já sem núcleos, cheias de queratina no seu interior. Como a queratina é uma proteína, ela cora bem pela eosina. No caso da pele grossa, o que acontece? Ó? Como a quantidade de queratina ela é muito grande, essa queratina ela não se desprende do epitélio. Então, na verdade, essa camada aqui ela faz parte do epitélio. Então, vocês têm aqui células pavimentosas, sem núcleos, cheias de queratina no seu interior. Então, o exemplo que nós temos de epitélio estratificado pavimentoso altamente queratinizado. Ok? Muito bem. Vamos ver um exemplo de epitélio cúbico estratificado, naquela mesma lâmina de esôfago. Certo? Então aqui está a porção interna do esôfago, revestindo internamente o esôfago, já estudamos esse epitélio como sendo estratificado pavimentoso. Tá? E abaixo deste epitélio nós temos um tecido conjuntivo. Essa outra camada que vocês visualizam aqui é uma camada muscular, certo? No menor aumento, então, nós já conseguimos perceber os tecidos que formam o esôfago. Nesse tecido conjuntivo nós temos a presença de glândulas. Essas glândulas elas são exócrinas e o conteúdo dessas glândulas através de ductos é lançado na luz esofágica. Então os ductos destas glândulas que vocês veem aqui no menor aumento são formados por um epitélio cúbico estratificado. Então se nós clicarmos aqui para a visualização direta dos ductos, nós visualizamos aqui a porção secretora das glândulas, né? Essas porções secretoras produzem um muco, e aqui está uma parte do ducto que leva este muco até a luz esofágica. Colocando-se no maior aumento, o que nós percebemos? Que este ducto apresenta na sua composição um epitélio cúbico estratificado. Vocês visualizam mais de uma camada de células, na verdade aqui duas camadas, sendo que a camada mais superficial apresenta os núcleos arredondados, classifico esse epitélio então como sendo um epitélio estratificado cúbico. E finalmente, o epitélio de transição. Então, epitélio de transição por quê? Porque as células elas têm a capacidade de alterar a sua forma. Né? A gente vai ver isso. Então, esse epitélio ele é encontrado revestindo internamente órgãos do sistema urinário, e essa alteração na configuração das células serve para que o epitélio ele fique mais impermeável à urina, que contém substâncias tóxicas. Então, primeira lâmina que ser observada aqui, ó. Então, na mesma lâmina histológica, nós temos cortes de bexiga, certo? E aí vocês vão ter uma diferença.
um corte a bexiga está relaxada e no outro corte a bexiga está cheia, ok? Então, quando a bexiga está relaxada, aqui ó, então aqui nesse menor aumento, passando para um aumento um pouquinho maior, a porção interna da bexiga estaria aqui, ok? Então o epitélio sempre em contato com a porção interna, onde estaria a urina presente. Abaixo eu tenho tecido conjuntivo, tá? E aqui eu tenho tecido muscular em grande quantidade. Então o que vai me interessar? Vai me interessar eu visualizar as características deste epitélio de revestimento. Colocando-se no maior aumento. Então o que eu percebo num primeiro momento? Tá? Que este epitélio é um epitélio caracterizado como sendo estratificado, apresenta mais de uma camada de células na sua composição. Ok? Muito bem. E as células da camada mais superficial aqui, elas são chamadas de célula guarda-chuva. Okay? Quando a bexiga está relaxada, essas células elas apresentam um formato globoso. Notem, elas apresentam os núcleos arredondados, mas elas não têm a forma cúbica. Elas apresentam a forma globosa. Muitas vezes os limites celulares eles podem ser percebidos, porque se as células apresentam um glicocálice bastante desenvolvido, a eosina cora as proteínas desse glicocálice. Então, quando a bexiga está relaxada, as células da camada mais superficial, principalmente, apresentam esse formato globoso, ok? O epitélio ele é mais espesso. Quando a bexiga está cheia, no corte ao lado, tá? O epitélio apresenta uma característica um pouco diferente. Notem, o epitélio ele fica mais delgado, aqui embaixo vocês têm tecido conjuntivo, tá? E as células mais superficiais, o que vai acontecer com elas? Notem aqui, ó, elas tomam a forma mais aplanada. Então é como se fosse um guarda-chuva. Eu abri o guarda-chuva e essas células elas ficam com um formato diferente. A mudança de configuração dessas células faz com que esse epitélio ele se torne altamente impermeável. Notem que as células mais abaixo também alteram a sua forma, mas isso é mais notado nessas células da camada mais superficial. Tá? O epitélio torna-se mais delgado, por quê? Porque na urina nós temos substâncias tóxicas. Lembrem-se que os epitélios são avasculares, com pouca quantidade de matriz extracelular. Então essa mudança de configuração faz com que esse epitélio se torne mais impermeável aos componentes presentes na urina. Então, por isso, justamente, classificamos esse epitélio como sendo de transição. Células têm a capacidade de alterar a sua forma dependendo do estado fisiológico em que ele se encontra. Tá? É um epitélio estratificado. Isso vocês devem levar em consideração. Então, a nossa aula prática sobre tecido epitelial era isso. Espero que aproveitem, espero que tenham entendido. Caso tenham dúvidas, essas dúvidas elas serão respondidas na sexta-feira. Uma boa